Olá a todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso novamente com vocês. Bem-vindos aí para mais um Quarto de Sabedoria. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, considere fazer a sua inscrição. Vou ficar extremamente honrado com isso, tá? Curta, compartilhe e comente, tá? Mas sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, tá? Tema de hoje, nossa videoaula. Será uma videoaula não tão abrangente, mas assim com um assunto interessante, que é a escravidão, né? Ou as escravidões, né, que aconteceram no mundo. Vale lembrar que, infelizmente, ainda existem em alguns países e também no Brasil, casos de gente que está ali sendo submetida a trabalho análogo à escravidão, tá? Análogo por quê? Ele recebe uma proposta de emprego, tá? Ele não é sequestrado, ele não é nenhum prisioneiro, mas ele recebe essa proposta, vai trabalhar, existe a promessa de um pagamento, mas esse pagamento nunca chega, tá? E também essa pessoa não pode sair do trabalho, então ela fica presa ali, ela fica devendo para o cara que o contratou. Então essa pessoa, ela fica nesse tipo de trabalho análogo à escravidão. Já tivemos casos aí de algumas pessoas importantes sendo processadas por isso, mas os resultados nós ainda não sabemos, né? Esperamos aí que os responsáveis sejam punidos de acordo com a lei, caso comprove aí a culpa dessas pessoas, tá? E que as pessoas que foram vítimas sejam indenizadas por isso e que possam voltar para casa para cuidar da vida delas e ter um emprego de verdade, tá bom? Então fica aí a torcida. Quando a gente fala na questão da escravidão, essa instituição, né, a escravidão propriamente dita, ela quase sempre foi utilizada por muitas civilizações, tá? Principalmente ali por volta de 4 mil anos antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como queiram falar. Primeiro a gente tem aí, dentro da história, na região da Mesopotâmia, tá? No caso ali, o pessoal dos sumérios, dos babilônios, tá? O pessoal ali também os assírios, os persas, tá? Que vão se utilizar desse instituto para poder ter gente ali para trabalhar para eles, que nesse caso seriam os escravizados prisioneiros de guerra, tá? Importante entender o seguinte, nós falamos de modo de produção, tá? O modo de produção escravista, ele vai ser diferente de acordo com o contexto, tá? A gente se utiliza principalmente modo de produção escravista aqui nas Américas, porque os escravizados, eles eram utilizados para produzir riqueza para os seus donos, para os seus senhores, tá? E por que eu falei dono? O cara que se tornava um escravizado, né, o cara que era escravizado, lembrando que ninguém nasce escravo, tá? Então não se usa mais o termo escravo, nós falamos escravizado, porque todo mundo nasce livre. Infelizmente, são as condições, os contextos, as épocas, as situações que, infelizmente, colocam essa pessoa nessa condição subhumana. E por que eu disse dono? Porque, infelizmente, a pessoa escravizada, ela tem a humanidade roubada, ela deixa de ser considerada uma pessoa e passa a ser considerada uma coisa. Inclusive, o filósofo Aristóteles, para ele a escravidão era normal, era uma coisa comum, e realmente era uma coisa normal, havia regras com relação à prática da escravidão, e para ele era importante o escravizado porque ele era uma coisa que falava, né? Ele era uma res que dialogava com as pessoas. Então, na cabeça de Aristóteles, isso funcionava naquela época. Pois bem, quando a gente fala digamos assim, do pior momento daquilo que tem de escravidão, vamos pensar primeiro no seguinte, tá? A palavra escravo, ela deriva da palavra eslavo, tá? Que é justamente daquele povo, o povo eslavo ali do sul da Europa, porque em constantes guerras, em constantes conflitos, tá? Quase sempre aquele pessoal era capturado e era vendido como escravizados. Daí vem esse termo, tá? Então a gente utiliza hoje o termo para isso. Se você colocar a palavra servo, dependendo do contexto, ele também vai servir como uma espécie de escravizado, tá? Só muda ali, digamos, o tratamento, mas a condição da pessoa era a mesma, tá? No continente africano, nós teremos dois tipos de captura das pessoas que viviam lá para que elas fossem escravizadas. No primeiro momento, nós teremos pessoal que que sequestra pessoas ali do interior do continente africano, atravessam a região desértica e vão até a Península Arábica. E esses rapazes que eram sequestrados, lá, eles eram castrados para que eles servissem aos seus compradores ali na casa do cara, né, onde
provavelmente havia muitas mulheres, porque era um costume na época ali o cara ter muitas esposas, e então esse cara, ele era castrado, tá? O escravizado, ele era castrado para que ele pudesse trabalhar na casa, mas sem ter as funções, digamos assim, masculinas de, né, prática reprodutiva. Nem todo mundo sobrevivia a essa cirurgia, o que fazia com que a demanda por pessoas ali também fosse constante, tá? Quando a gente fala na Grécia Antiga, principalmente falando ali das cidades-estado, como Atenas e Esparta, né, que são as duas mais conhecidas aí do pessoal, em Atenas, o escravizado, ele era prisioneiro, ele era ou por ser prisioneiro de guerra, ou por ser um cara que tinha dívida. Então, se o cara tinha uma dívida, o credor, né, por um direito, ele podia escravizar aquele cara para que a dívida fosse paga. E como era o credor que decidia quando que a dívida acabava, a dívida não acabava nunca. Então, esse cara continuava sendo escravizado. Em Atenas, o escravizado pertencia ao cara, né, ao ateniense, tá? E em Esparta, os escravizados pertenciam ao Estado espartano. Então, se um esparciata precisasse de um escravizado, ele ia até o governo de Esparta e ali, então, ele obtinha quantos escravizados eles quisessem para fazer qualquer tipo de serviço, tá? Não se fala nesse momento de produção agrícola, tá? No trabalho do escravizado. Se bem que era possível que alguns trabalhassem, mas a maioria fazia outros tipos de serviço. Então, não tinha um modo de produção para deixar o seu dono rico. O escravizado não deixava o dono rico, tá? Ele apenas continuava ali fazendo o serviço dele, tá bom? Com o tempo, a escravidão por dívida, ela vai acabar, tá? Principalmente ali em Atenas, e aí fica só o prisioneiro de guerra, mas ainda assim continua sendo escravizado. Quando a gente volta para o continente africano, né, nós falamos também ali do litoral, onde os portugueses começam no contexto das grandes navegações, eles capturam os pretos ali no litoral. E por que capturam no litoral? Porque vão ser criadas feitorias, essas feitorias vão servir para o seguinte: ali vai haver um negócio, vai ter um líder de um aldeamento, esse cara, ele será contratado para capturar pessoas e trazer essas pessoas para a feitoria, e essas pessoas, então, serão embarcadas nos chamados navios negreiros e serão trazidas para o continente americano, nas piores condições que a gente pode imaginar que um ser humano pode colocar o outro. Muitas pessoas morriam no trajeto, tá? E o corpo era simplesmente descartado ali no mar, tá bom? Só para voltar um pouquinho na questão da Europa, em Roma também nós temos a questão da escravidão, que era o mesmo esquema, tá? Primeiro, prisioneiro de guerra e depois detentor de dívida. Isso vai acontecer com o tempo. Tanto é que vai haver uma crise do escravismo. Vão colocar, vai ter um momento em que vai ter muito escravizado em Roma, trabalhando ali na República Romana, principalmente após a guerra contra Cartago. Como vai ter muito escravizado em Roma, vai ter uma crise de desemprego, porque os plebeus que antes trabalhavam e recebiam salário serão demitidos para que os patrícios, né, donos dos seus escravizados, eles trabalhassem para os patrícios. Então vai ter essa primeira crise. Nesse caso, os plebeus vão acabar reclamando. Depois, nós teremos um outro momento, tá, em que o Império Romano, né, vai ter a chamada Pax Romana, como não haveriam mais guerras, tá, não tinha mais guerra, começou a faltar escravizado, porque não tinha mais quem capturasse. Então, por conta disso, a ausência de escravizados vai fazer com que haja uma crise na produção, né, porque, querendo ou não, nesse momento, né, um momento muito distante da história, isso vai acabar acontecendo, vai ter uma crise econômica, vai ter uma crise política e tudo mais dentro do Império Romano, tá? Então, percebam que, dependendo da civilização, a questão do escravizado, ela era uma questão política e econômica, tá? Voltando para o continente africano com os portugueses, né? O africano, né? O cara de África, ele era sequestrado, colocado no navio, trazido aqui para a América, e ele era leiloado, tá? Em portos como o de Salvador, tá? E também no Rio de Janeiro. Então, eles eram leiloados, principalmente ali para o trabalho na produção do açúcar, né, do plantio da cana-de-açúcar e na produção do açúcar, que era a fonte de renda do governo português na época, tá bom? A Espanha, ela também vai se utilizar de trabalho escravizado dos pretos, nesse caso, tá, dos pretos de África, mas será principalmente nas ilhas do Caribe,
tá bom? No restante das colônias espanholas aqui na América, será utilizado o trabalho do indígena, tá? O indígena, ele vai receber um salário, será chamado ali uma prática que já era utilizada antes da chegada do espanhol, que é chamada de mita. Então, o indígena, ele trabalhava nas minas, né, na coleta do ouro e da prata, e ele recebia um pagamento por isso, mas um pagamento, assim, que era praticamente um salário de fome, o que fazia com que o indígena sempre fosse aquele cara que mais sofresse nesse processo, tá bom? Quando nós falamos dos Estados Unidos, são dois exemplos importantes, né, Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a prática de escravizados, ela começou a partir do século XVII, tá? Assim, logo que começou a colonização do território, tá? Ao norte ali do continente americano, onde hoje são os Estados Unidos, e funcionava assim: as colônias do norte, elas foram se industrializando mais rápido, e as colônias do sul ainda trabalhavam naquele modo de produção escravista, igual do Brasil, tá? Que era a grande propriedade, né, a monocultura, o plantio de uma coisa só no momento ali voltado para exportação, e o trabalho escravizado. Então, o pessoal das colônias do norte, eles iam até o continente africano com seus navios, trocavam, né, melaço, rum, armas e qualquer outro equipamento que fosse ali, digamos, apreciado pelos africanos, e ali eles trocavam por pessoas que tinham sido capturadas, e aí os navios dos nortistas estadunidenses retornavam para onde seriam os Estados Unidos, né, por enquanto eram só as colônias, e esses escravizados eram vendidos para o pessoal do sul dos Estados Unidos. Então, isso chamava-se de comércio triangular. Então, a colônia do norte saía do norte e ia até o continente africano, pegava o escravizado, levava até o sul, vendia para o fazendeiro do sul e voltava com a grana para as colônias do norte, tá bom? Nesse caso, a gente pode falar também que, vamos falar do exemplo brasileiro, tá? Que talvez seja aquilo que está mais perto da nossa realidade. Foram praticamente 350 anos de escravidão, então foi uma situação extremamente complicada para a população preta aqui no Brasil. E um detalhe, isso tinha o apoio da coroa brasileira, tá? No começo a coroa portuguesa, depois da independência do Brasil, o Brasil continuou escravocrata. Então, os plantadores de cana, depois os plantadores de café e os mineradores, eles começaram, então, a ter aquilo como a única fonte de renda deles e aquilo que garantia uma certa riqueza para o Brasil. É uma pena que nós tenhamos que comentar sobre isso ainda hoje, porque, infelizmente, por questões voltadas até certo ponto religiosas, como no caso dos hebreus que também faziam escravizados, como há na Bíblia, né, livros ali da Bíblia que comentam sobre a escravidão, dando regras de como se pratica a escravidão, nós tivemos depois, dentro, por exemplo, da Igreja Católica, a aceitação da escravidão do preto africano, por inúmeras razões, tá? Uma delas tem a ver com uma maldição que havia sido dada por Noé para o neto Canaã. Então, era mais ou menos assim: o mundo tinha passado pelo dilúvio, acabou o dilúvio, então Noé, com seus 3 filhos, Deus abençoou os 3 filhos, né, em Noé, e então começaram o trabalho. Depois, por conta de uma maldição, o evento agora não tem relevância, mas vamos pensar só na questão da maldição. Noé amaldiçoou o neto e não o filho, tá? O culpado pelo problema ali da maldição tinha sido o filho, mas como Deus o havia abençoado, Noé não o amaldiçoa. Então, ele amaldiçoou o neto. Como só havia 3 filhos, só tinham 3 terras para habitar. Então, o filho Jafé foi para a Europa, o filho Sem foi para a Ásia e o filho Cã, com Canaã, foram para a África. Qual que era a desculpa para a escravização do preto? De que a maldição teria sido a pele preta. Então, perceba aí que há uma discrepância terrível com relação a isso. Outra coisa que corroborava com a ideia da escravidão, tá? No século XIX, igrejas protestantes, tá? Então, agora nós temos no caso da Igreja Católica, tá? O próprio Papa, ele proíbe a escravização do indígena, mas ele permite a escravização do preto africano. Perceba, então, aí um problema terrível com relação ao que a igreja fez nesse caso. E não só a católica, no caso das igrejas protestantes. Nos Estados Unidos, por volta do século XIX, nós temos um boom de igrejas protestantes, começam a pipocar a igreja protestante
para tudo quanto é lado, justamente naquela ideia do destino manifesto, de que Deus havia escolhido aquele povo, o estadunidense de origem inglesa, para que ele controlasse a terra. Então, eles vão eliminando todos os indígenas e vão usando o preto como escravizado. Inclusive, nos Estados Unidos, a escravidão ela foi motivo de guerra, tá? A guerra civil estadunidense, né, ou guerra da secessão, ela foi causada porque os estados do sul queriam manter a escravidão e os estados do norte queriam que esses pretos fossem libertos para que eles pudessem consumir os produtos feitos pelos nortistas. Estava muito longe a ideia de humanidade, tá? Alguns abolicionistas, sim, se preocupavam com a humanidade do preto africano ou do preto que nasceu lá no território estadunidense, mas eram poucos comparado à quantidade de gente que só pensava exclusivamente no lucro que o preto comprando poderia dar, tá bom? Aqui no Brasil a mesma coisa, eu já vou chegar nesse ponto. Então, tem exemplo de duas igrejas, tá? Em uma dessas igrejas, um dos fundadores da igreja falou que o cidadão preto, ele era o resultado da mistura, né, da cruza entre pessoas, né, seres humanos e animais. Então percebam que quando ele fala homem e animal, significa que ele coloca o preto como se não fosse um ser humano. Então percebam aí também um certo problema nesse caso. Teremos uma outra igreja também, fundada lá nos Estados Unidos, que vai falar que o preto, ele tem essa pele preta, porque quando Jesus, né, Gabriel, lá brigaram com o diabo no céu, né, vai ter uma história dessa, os pretos, os anjos lá, perdão, os anjos, que eram todos brancos, eles tiveram preguiça de lutar, né? Lutaram assim com pouca vontade, lutaram com má vontade. Então, como castigo, eles vieram para cá e habitaram em corpos, e esses corpos ficaram pretos por conta dessa desobediência, dessa preguiça. Então, percebam aí que a situação já é um pouco complicada, tá? No caso dos Estados Unidos, quando acaba a escravidão, durante o período da Guerra Civil, em 1863, o presidente Abraham Lincoln, ele vai criar a Lei de Emancipação, que liberta os escravizados, e depois vai ter a 13ª emenda, que proíbe a escravização de qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de escravidão, tá bom? Então, o Congresso americano vai fazer duas perguntas. A primeira, o preto é um cidadão? O Congresso concorda que sim, o preto é um cidadão. A segunda pergunta, o preto é um cidadão igual ao branco? A resposta vai ser não. Então, vai ser criada a lei de segregação racial nos Estados Unidos, que vai vigorar por quase 100 anos, onde havia locais destinados para a população preta e locais destinados para a população branca, e eles não podiam se misturar. Tanto é que pessoas eram presas caso elas se envolvessem, né, pessoas brancas eram presas caso elas se envolvessem com pessoas pretas, e, dependendo da situação, pessoas pretas podiam ser mortas e não pegava nada para o branco que a matou. Então, existem alguns relatos assim, que depois a gente comenta mais sobre isso, tá? No caso do Brasil, o que a gente vai ter? A Inglaterra vai, de certa forma, forçar o fim da escravidão nos países que são independentes, e no Brasil não vai ser diferente, tá? Tanto é que, após o reconhecimento da independência do Brasil, a Inglaterra, pelo reconhecimento, exige uma lei que acabe com a escravidão. Essa lei vai ser criada, mas ela não vai ser cumprida, tá? Essa lei foi criada no primeiro reinado, mas essa lei ninguém vai obedecer. Mais para frente, no segundo reinado, já está chegando na segunda Revolução Industrial, onde agora o continente africano está sendo explorado principalmente com relação à utilização da mão de obra barata, tá, da matéria-prima e do mercado consumidor. Ingleses vão forçar de novo o fim da escravidão no Brasil, e o Brasil era um país escravocrata, pura e simplesmente, tá? O trabalho escravizado era o que garantia a riqueza dos donos da fazenda, e havia uma população mestiça, branca, pobre, preta, indígena, que vivia do jeito que dava. Então, paulatinamente, a escravidão vai acabando. Nós teremos, por exemplo, a lei do ventre livre, e percebam os absurdos dessa lei, tá? Lei do ventre livre. Criança nascida de mulher escravizada seria livre. Porém, havia um detalhe. Aos 8 anos, essa criança podia ser abandonada simplesmente porque essa criança não pertencia ao dono da fazenda. Somente a mãe pertencia ao dono. Então, essa criança ela era largada aos 8 anos para cuidado do Estado. Então, nós já temos aí, né, o surgimento de muitas crianças abandonadas.
Depois nós teremos a lei do sexagenário, tá? Que escravizado depois dos 65 anos ganharia a liberdade. Só que o escravizado naquela época, aos 40, ele já estava praticamente inútil, tanto para o trabalho quanto para a vida, de tanto sofrimento, de tanta chicotada, de tanto trabalho cansativo que ele fazia. Lembrando que ele trabalhava da hora que o sol nasce até a hora que o sol se punha, tá? Então não tinha descanso. Quando não tinha plantação, ele fazia outros serviços. Então a vida toda do preto era voltada ao trabalho para satisfazer o seu dono. E é horrível falar isso, mas infelizmente era assim que funcionava, tá? O preto, ele era tratado como uma coisa e havia anúncios em jornais de venda de pretos, tá? Como se fosse, sei lá, vendendo um carro. Percebam o absurdo que era isso. Nós teremos depois, né? Um detalhe, na lei dos sexagenários. Na lei dos sexagenários, nós teremos o seguinte: o preto com 60 anos, ele trabalharia mais um certo período, né, de 3 anos, se me falha a memória, para que então ele pudesse, esse trabalho era para indenizar o dono da fazenda, vai vendo, ele não recebia salário, ainda tinha que indenizar o dono da fazenda para poder então ganhar a liberdade. E aos 65 anos ele era liberto direto, tá bom? Esqueci, em 1850 vai ser criada a Lei Eusébio de Queiroz, a lei que proibia a importação de escravizados, né? Ou seja, estava proibido chegar escravizados aqui para o Brasil. E essa lei só vai surgir porque 5 anos antes a Inglaterra havia criado uma lei, lá na Inglaterra, onde navios da marinha inglesa podiam prender navios que estavam transportando pessoas e devolver essas pessoas para o local de origem e apreender o navio. Então, por questões econômicas, criou-se a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravizados. Mas o comércio interno, ele permanecia, tá bom? E aí, então, por último, né, em 1888, vai ter a famosa Lei Áurea, onde a princesa Isabel, né, a princesa regente, o imperador Dom Pedro II estava em viagem à Europa, ela vai assinar a Lei Áurea. E a Lei Áurea diz o seguinte, né? Artigo 1º, fica extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se todas as disposições em contrário. Ou seja, não explica o que é para fazer com aquela população preta que agora está desempregada. Ou se tinha, por exemplo, que pagar uma indenização, ou se devolvia quem era africano para o continente africano, ou se dava condições de moradia para essa população que agora não tinha nem onde morar. Não explicou nada, eles simplesmente estavam ali sem emprego e passando por uma condição terrível, porque ele era um preto e, obviamente, ele seria tratado de forma extremamente racista. E por que esse racismo? No século XIX, na Europa, surgirá uma ciência, que hoje é pseudociência, chamada frenologia. Essa ciência, tá, dizia que, de acordo com a característica física do ser humano, ele seria melhor ou pior do que o outro. E, segundo eles, essa ideia evolutiva estava ligada à melhoria. E isso é um absurdo. E, óbvio, como essa ciência foi criada por europeus, né, os europeus brancos eram considerados melhores e qualquer outro cidadão que não fosse branco europeu ou que não fosse branco seria considerado inferior. Nesse caso, quem vai sofrer com isso? Pessoas do continente asiático, pessoas do continente africano, tá? E isso vai pegar aqui no Brasil também. Então, eles vão acabar acreditando nessa ideia absurda, tá? E vão acreditar que está tudo certo o preto ser tratado como cidadão de segunda categoria. Infelizmente, o racismo continua no Brasil e nós temos uma espécie de preconceito um pouco estranho, tá? Nesse caso, fazendo comparação de novo com os Estados Unidos e aqui com o Brasil. Mas eu estou fazendo que eles são melhores ou piores, tá? Uma comparação só para você perceber como que o negócio é embaçado, tá? Vamos lá. Nos Estados Unidos, existe uma coisa chamada preconceito de raça, tá? Que significa assim, se você é branco, mas seu pai é preto, você não é branco, tá? Se você é branco, sua mãe ou seu pai é indígena, você não é branco, tá bom? Então tem esse problema. Então eles vão muito na origem da pessoa, na origem da família da pessoa. No caso do Brasil, existe o preconceito de cor, que ele funciona mais ou menos assim. Quanto mais parecido com branco eu for, menos tratado como preto eu serei. Então, existe essa ideia, até porque houve muita miscigenação no Brasil, tá? Nós temos uma população preta e parda muito grande.
Então, os pardos, vamos dizer assim, eles teriam muito mais vantagens se eles fossem muito mais parecidos com os brancos do que parecido com os pretos. E, infelizmente, alguns pretos, para serem aceitos na sociedade, eles eram obrigados a agir como branco. Vai entendendo isso aí. Olha que estranho. Muitas aspas nisso aí, tá? Agir como branco. De que forma? Seja na vestimenta, no corte de cabelo, no jeito de falar, no jeito de andar. Segundo padrões brancos, tá bom? Com o tempo, né, com o avanço da tecnologia, nós temos aí pessoas que, infelizmente, acabam sofrendo por isso, porque olha que interessante. No Brasil, raramente a gente via propaganda de shampoo para cabelos de pessoas pretas, né? Então, a pessoa preta tinha que usar o cabelo feito para cabelos de pessoas brancas. Então, olha só que absurdo que era isso. Ainda hoje esse preconceito existe, tá? Hoje o racismo, ele é considerado um crime comparado a hediondo, tá? E é um crime inafiançável e imprescritível, tá bom? Quando essa lei foi criada. E o racismo, ele significa o seguinte, tá? O que é o racismo propriamente dito? É você separar a pessoa por esse conceito de raça. Tá? Mas lembrando que não existe raça entre os seres humanos. Só existe uma raça, que é a raça humana. Então, existe essa separação. Então, isso é o racismo. Porém, muitas pessoas acabam cometendo injúria racial, né? De tratar mal a pessoa por conta da cor da sua pele. Tá? Como, por exemplo, apelidos horríveis que eu me recuso a repetir aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando, tá? Isso, infelizmente, acontece muito no Brasil, e ainda que seja um crime, né, a injúria racial, ela não é um crime hediondo, tá? Ela não é inafiançável nem imprescritível, e rola ali um processo em que a pessoa dificilmente ela vai presa, tá? Ela, digamos assim, ela perde o primário, mas ela não vai presa. Mas seria muito bom que a sociedade como um todo aprendesse que nós não devemos tratar ninguém de forma diferente, seja por conta da cor da pele, por conta da religião ou por conta da, sei lá, da orientação sexual da pessoa, sabe? Acho que isso é totalmente absurdo, você tratar mal alguém só porque ele tem a cor da pele diferente da sua. Infelizmente, isso acontece no Brasil. Pessoas tratam mal outras pessoas por conta disso. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque tem rolado de tempos em tempos conversas na internet, principalmente no YouTube, falando que a escravidão... Eu me lembro que teve um rapaz que falou há um certo tempo que a escravidão acabaria naturalmente, né, se não houvesse essas leis que tomassem a propriedade do proprietário. Ou seja, esse cara que falou essas coisas disse que estava tudo bem a escravidão, porque nesse caso era uma propriedade do branco. Então, quando acaba a escravidão, significou que o Estado estava tirando a propriedade do cara. No Brasil é um pouco difícil a gente aceitar que alguém fale isso, mas ele falou, ele disse isso e repercutiu na internet. Eu sei que o hype já passou, eu sei que tudo já passou, porém, existem debates ainda acerca disso, e de gente que passa pano na questão da escravidão por questões religiosas. Esse é o maior problema. A religião, ela se mete num assunto da sociedade para passar pano para algo horrível, que é você tratar alguém como escravizado. É horrível. Então, nós temos que repensar tudo isso, tá? Uma videoaula rápida para vocês, tá? Deu 2/4, então eu peço desculpas aí pelos 15 minutos a mais. Se você tiver qualquer dúvida a respeito disso, por favor, fique à vontade no campo de comentários para fazer, para tirar sua dúvida, tá? Fazer seu comentário, mas sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona, tá? O que eu falei para vocês tem a ver com esses livros que estão atrás de mim, que eu estudei o tema escravidão. Tanto é que esse livro aqui, tá? É um livro extremamente interessante que fala sobre isso, né? A história da vida privada no Brasil, que fala da relação que havia entre os pretos escravizados e a população branca do Brasil na época, tá bom? Então, é um livro muito interessante que vale a pena. Também aqui o livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, tá? Que fala da matriz afro, que foi também um grupo que fez com que o Brasil se tornasse o que o Brasil é hoje, uma nação que tenta aí, a duras penas, por conta da ignorância e da estupidez de outras, né, tentar ser um país grande, um país que ainda tem muito racismo, muito machismo, muita homofobia e muita discriminação. Então, nós temos que abandonar isso para que a gente possa ser uma nação mais forte, uma nação mais justa, uma nação que cresça
com igualdade e justiça social, tá? Forte abraço para todos, a gente se vê numa próxima. Até mais, galera. Tudo de bom para vocês.